queria saber por que que você escolheu esta profissão? A minha escolha pela psicologia, ela foi assim, bem na finaleira do último ano do ensino médio, porque até então eu fiquei pensando, assim, naquilo que eu queria fazer, quem que eu queria ser, enfim. Quando eu era criança e já na pré-adolescência, eu tinha, assim, algumas ideias do que eu queria ser, mas foi no ensino médio que comecei a me aproximar, assim, mais das profissões, do dia a dia, vendo, assim, que algumas coisas não iam dar certo para mim, tipo, uma das profissões que eu pensei era a enfermagem, mas na primeira situação que eu me deparei com alguém fazendo um curativo mais sério, eu já pensei que não ia ser para mim. Eu não ia conseguir lidar com aquele tipo de situação. Então eu fiquei pensando assim um bom tempo em várias opções, pesquisando a respeito, conversando com profissionais. E a minha escola também teve um trabalho bem semelhante a esse que vocês estão fazendo, de orientação vocacional. Então, eu fui participar, então, também desse programa, de um programa de orientação vocacional que teve na UBRA, em Canoas, e que abriu todo um leque de opções para mim, e uma das profissões que foi falado foi a psicologia. E eu falando com a profissional que estava me ajudando lá, ela dizia que era muito bom, que era super interessante, e eu dizia para ela que era uma profissão que eu nunca tinha pensado, que eu basicamente já havia descartado ela, e por conta de alguns receios assim que eu teria, como seria trabalhar com os pacientes e tal. E ela, como era uma psicóloga já com bastante experiência, ficou conversando bastante tempo comigo e desmistificando algumas ideias que eu tinha, alguns receios que eu tinha. E aí eu comecei a achar muito interessante, sabe, essa profissão. E aí acabou sendo a minha primeira opção e a carreira que eu escolhi para me seguir. Eu sei que tu já terminou a faculdade, mas que não faz muito tempo, então eu queria saber há mais ou menos quanto tempo que tu já tá atuando nessa área. Eu me formei na metade de 2019 e estou trabalhando desde então. Sigo desde 2019 trabalhando. Eu queria saber se tu teve alguma inspiração para fazer esse curso ou foi só realmente quando tu teve aquela conversa com a orientadora. Olha, na verdade, se teve alguém que me inspirou, foi aquela profissional que conversou comigo quando eu fiz a orientação vocacional lá na UBRA. Porque a nossa conversa, assim, foi muito decisiva para mim, para que eu me aproximasse mais da carreira e soubesse um pouco na prática de como ela seria, sabe? E foi, assim, foi o que despertou muito o meu interesse. Então, se alguém me inspirou, foi ela. Eu queria saber, então, qual que foi a tua trajetória profissional de quando tu terminou a graduação até os dias de hoje. Assim, sobre a minha trajetória, eu trabalhei já, assim, de diversas maneiras, já passei por algumas áreas, como se diz. Eu me formei em Santa Cruz do Sul, e lá no início, e até durante os estágios do curso, eu atuei mais na área da psicologia do trabalho, assim, em conjunto com o RH. Foi um campo bem difícil para mim conseguir atuar, porque é um campo que tem muita procura, sabe? E quando assim estava mais perto da minha formatura, eu ia fazer as entrevistas e tal, mas no fim até consegui ser contratada, só que já no início vi que não condizia muito com o que eu queria. Então eu voltei para minha cidade natal e consegui iniciar o meu consultório depois de uns 2, 3 meses de formada. E depois de um tempo, assim, surgiu a oportunidade para fazer um trabalho voluntário num projeto que seria para trabalhar e auxiliar crianças e adolescentes em situação de risco, sabe, vulnerabilidade social, que é semelhante ao trabalho que eu continuo fazendo nas políticas da assistência social, com exercícios de convivência, fortalecimento de vínculos, com trabalhos individuais e também com familiares.
mas tinha que fazer relatórios, às vezes até para o judiciário, sabe? É um trabalho bem interessante. Então, eu tive um pouco da experiência de trabalhar com a psicologia social. Eu participei desse projeto por cerca de um ano, mais ou menos, e logo em seguida eu fui chamada para um concurso público no CRAS, um município de pequeno porte, mas todo esse tempo ainda eu mantive e ia mantendo um pouco do consultório. Hoje ainda procuro estudar para concurso, já participei de alguns processos seletivos, às vezes eu, né, vou fazendo, ajudando em outras coisas para ter uma renda extra, mas eu sempre mantenho o meu consultório, que é de consultas particulares, assim. Como é que tu enxerga o mercado de trabalho dessa profissão? Sobre o mercado de trabalho, eu vejo que ele está sempre em expansão. Agora, com essa questão toda da pandemia, né, que a gente teve, passou por todas aquelas situações, assim, isso foi potencializado para nós. Então, muitas possibilidades tem ali, principalmente as psicoterapias online também. As pessoas ficaram com uma necessidade emocional mais exposta, sabe? Então, por tudo que aconteceu, pelo período que ficaram dentro de casa, muitas pessoas adoeceram, perderam familiares, sabe? Então, as pessoas estão procurando muito o serviço da psicologia para ajudar a trabalhar isso aí. E na questão das políticas públicas também, sabe? Tem bastante potencial para trabalhar ali, porque a gente tem muito serviço para fazer. Os municípios, em conjunto com os órgãos federais, com o Estado, eles aceitam que sempre tem que ter uma equipe mínima com um determinado número de profissionais, com uma certa carga horária, para dar atendimentos nos CRAS e nos CREAS, né? Também nas unidades básicas de saúde, o SUS está preconizando bastante isso. Os serviços de convivência, todos esses atendimentos, né? Até mesmo na Secretaria de Habitação, nas próprias escolas, né? Então, há pouco tempo a gente teve um problema bem sério com a questão das escolas, né? De brigas nas escolas e tal. Então, eles procuram que os psicólogos atuem também nessas áreas, assim. Outro campo que está se expandindo também, então, que é esse das secretarias, né, na Secretaria de Educação, para que tenha o psicólogo sempre atuante. Então, as perspectivas é de que cada vez abra mais campos, sabe? Então, os leques de opções para empregos, para consultorias, até no serviço público, trabalho particular, hospital, é bem vasto o mercado. E a tendência é crescer, é expandir, né? Então, as possibilidades, conforme tu vai estudando, te apropriando de conhecimento, né, ao longo do curso e depois te especializando, é grande. Vai de ti achar a área que tu quer te inserir para tu poder, né, ter um resultado melhor do mercado. Sendo psicóloga, tu considera importante a formação continuada, a atualização de conhecimentos? Tipo, tu também possui algum curso além da graduação? Assim, sobre essa questão, eu acho que sim, tem que continuar cada vez mais estudando. O mercado pede isso, né? Que a gente estude bastante, que se especialize. Eu agora até estou começando a fazer uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, que está sendo, assim, muito bom para mim. Está ampliando meu conhecimento. Eu estou aprendendo, né, como funciona o nosso cérebro, as outras funções neurológicas. E mais tarde, depois que eu terminar essa, também estou pensando já em começar a fazer outra pós em psicologia perinatal, que é para trabalhar com gestantes, que tenham bebês recém-nascidos. Então, assim, tenho várias áreas que a gente pode se aprofundar, né? Sobre os mais diferentes assuntos, sem falar, assim, nos mestrados, doutorados, né? Então, continua sempre, quanto mais tu te aprimorar, mais a tua titulação, né, como profissional aumenta. Tu pode fazer concursos, né, que
pedem esse tipo de titulação. Tu pode também pender para a área de dar aula, né? De ser professor de psicologia, né? E é também, às vezes, assim, o lugar que tu trabalha também te oferece capacitações, né? Então, o psicólogo vai estudar sempre. Eu acho que a vida inteira, em qualquer profissão, mas na psicologia a gente tem que estar sempre estudando, sempre se procurando melhorar, né? A graduação é só o pontapé inicial. É muito bom que tu sempre se atualize, que tu veja o que o mercado pede. Por exemplo, nesses poucos anos que eu tenho de formada, eu já tô trabalhando, eu já passei por vários ramos, né? Então conheci várias áreas, então fiz novos estudos, eu tive novas perspectivas, né? E então a gente tem que estar sempre se atualizando para, né, poder sempre dar um bom retorno para aquelas pessoas que precisam da gente. O que tu acha? Quais são as tuas percepções em relação às perspectivas financeiras? Olha, nesse quesito, assim, depende muito da área que tu vai trabalhar, sabe? Tem muitas áreas que pagam mais, tem algumas que menos, enfim. Eu trabalho como autônoma, né? Então, no meu consultório, às vezes oscila, dependendo da época. Por exemplo, nas férias, alguns acabam viajando, né? Tiram férias e tal. Então, como não vêm as consultas, eles não pagam. Então, a receita nesse período cai. Então tem que ter, assim, muito planejamento, uma organização maior, sabe, quanto a isso, porque se sabe que em determinada parte do ano a receita cai. No serviço público também, se não, né, se tu no serviço público, depende da região que tu trabalha. Tem prefeituras que têm mais condições, tem prefeituras que têm menos, né? Então, o salário ofertado muda bastante, né? E assim, depende do perfil, assim, não tem como eu te dizer, né, ao certo a perspectiva financeira. Eu acho que tudo que é uma questão de planejamento, né? Se tu trabalhar bastante, tu vai ganhar por aquilo que tu trabalha. Se tu trabalhar em determinada área que paga mais, tu vai ganhar mais. Aí depende daquilo que tu escolhe. Na tua visão, assim, na tua opinião, como tu acha que são as oportunidades de trabalho mais aqui da região? Então, aqui na região, o bom é que tem muita empresa, né? Tem bastante, é um grande número. Então, eles contratam bastante os psicólogos para consultorias, né? Mas sim, é uma demanda crescente para tanto serviço. O serviço público também contrata bastante, alguns fazem por contrato, outros fazem concurso mesmo. Tem bastante também na parte do consultório particular, né? Que tem essa questão de conseguir divulgar, fazer parcerias, ter indicação. Isso tudo vai auxiliando a conseguir o teu lugar no mercado, né? Se tornar conhecida. Então depende muito do perfil da cidade. Como se comparando como Bento, assim, por ser uma cidade que já não é tão pequena, tem bastante demanda, né? Mas as oportunidades são assim, elas vão aparecendo. Tu acha que existem bastante oportunidade de trabalho fora do país ou tem outras regiões, assim, outros estados do Brasil? Fora do país e outras regiões, sim. Só a única questão é que o nosso diploma não tem validade, né? Fora do Brasil, aí tu tem que fazer um processo para tipo de revalide. Então, se quiser oportunidades no exterior, acho que é válido pensar em fazer intercâmbio, né? Principalmente ali durante o período de graduação. Algumas universidades possuem esse programa, tem parcerias com universidades no exterior e tal. E já fazer a graduação no país da tua preferência, né? Então, já ir fazer esse intercâmbio no país que tu já tenha uma intenção de ficar por lá.
Em outras regiões, também são as mesmas perspectivas do que eu já venho falando nas outras respostas, assim. Mas para conseguir atuar em uma outra região que não é a que tu te formou, tu tem que entrar em contato com o conselho de psicologia, né, de onde que tu tá, que não vai do que tu vai exercer ali, ver o conselho local, né, o conselho de psicologia, que avisar que tu vai morar lá e tal, para que tu tenha a permissão de exercer legalmente a tua profissão. Qual que tu acha que é o perfil do profissional dessa área? Algumas habilidades específicas que tu acha também que já devem indo ser desenvolvidas? Olha, com o que eu entendo sobre o profissional tem que ser, assim, proativo, né? Tem que ter uma boa capacidade analítica, ele tem que conseguir limitar os julgamentos, né? Os preconceitos, ele tem que gostar bastante de ler, tem que gostar muito de estudar, porque isso é muito importante, é o que vai diferenciar. Ele tem que saber se importar, ele tem que se pôr no lugar do outro, porque a gente trabalha constantemente com uma diferença bem grande de realidades, né? Então tem que ter essa sensibilidade para compreender o mundo em que o paciente está, ter conhecimento das leis sobre o teu trabalho. Então acho que é isso, mas muitas coisas tu também vai desenvolvendo ao longo do tempo. É a prática que vai te mostrando qual é o feeling que tu tem que ter. Então, para finalizar, qual que seria o teu conselho, qual conselho tu daria para os jovens que querem e pretendem seguir essa profissão? Então, o conselho que eu dou para quem quer seguir essa carreira é estudar bastante. É desenvolver o senso crítico, é ter a mente aberta, prestar muita atenção no que acontece ao teu redor, né? E isso de um modo geral, assim. Ficar atento sempre a todas as notícias, ao que está acontecendo no mundo, ter um olhar de observação mais diferenciado, porque isso é um exercício diário, sabe? Que na faculdade, claro, eles vão te estimular a ter isso, mas tu tem que ter isso bem vivo. Então, está sempre atenta, disposta a participar, conhecer, ter relacionamento com as pessoas, mas não acredita em tudo que tu escuta, porque às vezes as realidades de trabalho de um professor universitário é totalmente diferente da realidade da maior parte dos profissionais que não estão ministrando aula, sabe? Então, quando falar sobre o mercado de trabalho nas aulas, não acredita em tudo, porque são patamares diferentes, sabe? Na realidade, assim, não acredita em tudo, sabe? Porque são patamares diferentes na profissão. Às vezes, eles já têm uma caminhada maior no mercado, então é um outro degrau profissional que essas pessoas ocupam, que não é o da maioria dos profissionais que saem da faculdade. A universidade, assim, em si, embora ela nos prepare para a teoria e os estágios, não é a mesma coisa que o convívio do dia a dia. E nesse momento, pós-formatura, te prepara para um mundo de várias descobertas, que até hoje, e olha que eu me formei já faz um pouquinho, eu tô aprendendo, sabe? E também busca sempre aprender. Busca aprender o melhor sobre como vai ser a tua valoração no mercado. Mas, assim, muita coragem, persistência, assim como em outras profissões, às vezes o início é devagar mesmo, sabe? Tem que ir se mostrando, investindo em contatos, redes sociais, atendimento online. Então, fica atenta. E continua na profissão que brilha nos teus olhos, porque a psicologia é maravilhosa.